Oi gente, bom dia, bem-vindos a mais um vídeo. Não programei nada pra gravar esse vídeo, mas tô aqui estudando e tem uma palavra que manda no meu coração. É uma palavra assim, muito boa e eu quero compartilhar com vocês. Primeiro fazer uma pergunta, que eu comecei escrevendo e já não quero mais escrever, eu só quero falar. Então peço que vocês não relevem o barulho, tô com a máquina ligada, as crianças estão em casa, aqui atrás tá uma bagunça, minha gata tá aqui, a casa tá uma bagunça, enfim. Só relevem, mas preste atenção, que Deus ele tem algo profundo para falar com você, porque Ele tem falado comigo referente a este assunto. Bom, vou começar explicando por quê. Eu estou lendo esse livro aqui, ó, O Poder da Ação, né? É um livro muito bom, recomendo, porque não é um livro que você simplesmente lê, porque não é uma história. É um livro para você estudar. Você precisa responder algumas questões nesse livro. Deixa eu só mostrar pra vocês aqui, mais ou menos, como funciona, ó. Tem questionários, entendeu? Pra gente responder. Então, é um livro que você vai estudar. Mas aqui ele tá falando de ação. Um livro de ação. Fala também da palavra de Deus, enfim. E eu me peguei vendo muitas coisas no decorrer da vida, né? Quando a gente começa a estudar sobre desenvolvimento pessoal, a gente passa a fazer perguntas a nós mesmos porque ainda estamos parados sempre no mesmo lugar. A gente pergunta, se eu tivesse pensado assim antes, será que eu poderia ter evoluído? Será que eu poderia estar em outro patamar? Será que era para estar aqui mesmo? Ou será que eu já estou evoluído e não estou sabendo? Enfim, quando a gente começa a estudar o desenvolvimento pessoal, a gente começa a fazer algumas perguntas, algumas questões. E nós que somos crentes, né, buscamos resposta onde? Na palavra. Mas a minha pergunta é, você tem fé? Porque fé é um assunto muito falado na igreja. É um assunto que a gente vem pregado, né? Todo mundo tem fé, eu creio nisso, eu tenho fé naquilo. Automaticamente, a resposta dessa pergunta é sim, eu tenho fé. Mas se realmente temos fé, por que ainda vivemos uma vida medíocre? Porque falar de um assunto, por exemplo, como prosperidade, não é comum dentro da igreja. Ou seja, se nós temos fé, porque vivemos uma vida medíocre. Não vale responder daquela forma. Jesus foi humilde, então tem que ser humilde. Humildade não tem nada a ver com classe social. Jesus foi humilde, mas ele sempre foi abundante em riqueza. Pois mesmo descendo como homem, na terra ele não deixou de ser quem ele era no céu. Então não vale responder isso. Se nós temos fé, por que vivemos uma vida medíocre? Isso gente, tá me queimando dentro do coração. E eu quero fazer essa pergunta, eu quero que você reflita como eu estou refletindo, né? Porque se realmente temos fé, não é possível vivermos uma vida medíocre. Porque aonde está a nossa fé? Não é no Deus vivo, no Deus grande, que é dono de todas as coisas, que criou o mundo, criou o ouro, tudo, criou tudo. O Criador de toda a humanidade. Se a nossa fé está nele, por que vivemos uma vida medíocre? E quando eu falo de vida medíocre e de abundância, eu não estou falando de financeiro, eu estou falando de vida, mesmo de desfrutar das coisas. Ontem ainda compartilhei no meu Instagram referente ao desfrute, né? Mas não é sobre isso que eu quero falar. Porque assim, ó, são mais de 8.000 promessas na Bíblia. São mais de 8.000 promessas na Bíblia. Você possivelmente já deve ter escutado uma dessas promessas, né? E se são mais de 8.000 promessas da Bíblia, por que a gente não vive nenhuma dessas 8.000? Né? Se a gente pegar 365 promessas de 8.000, que daria uma para cada dia do ano, nós viveríamos muito melhor. Porque viveríamos confiante na promessa de Deus para nossas vidas. Mas nós preferimos acreditar nas falácias do mundo, nas falácias do inimigo sobre nós, na disfunção da nossa identidade, do que acreditar nas 8.000 promessas ou mais de Deus sobre as nossas vidas, né? Ou seja, então quando a gente vive essa vida, a gente desconsidera todas essas promessas que Deus tem pra gente. Né? A gente vive como se nenhuma dessas promessas existissem para nós. Deus ele nos deixou nessa terra, mas ele não nos deixou desamparado. Além de fazer tantas promessas para as nossas vidas, ele ainda diz que ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa e não cumpra o que prometeu. Então por que a gente vive uma vida parada, sem evolução? Né? A palavra é bem clara, Hebreus 11. Todo mundo conhece esse versículo. Todo mundo conhece essa passagem. Eu vou ler só o
primeiro capítulo? Porque o primeiro versículo. Porque o primeiro versículo, ele já é suficiente para a gente começar a responder a nós mesmos. Porque eu vivo uma vida medíocre. Gente, e quando eu tô falando de vida medíocre, eu não tô falando de condição financeira. Eu tô falando de, vamos dizer assim, de um desenvolvimento pessoal, da gente como ser humano, referente às outras e às promessas de Deus e às obras de Deus sobre as nossas vidas, sobre o nosso chamado, tá? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e é a prova das coisas que não vemos. A fé é a certeza daquilo que esperamos. Se eu falar assim, olha, minha irmã, olha, em nome de Jesus a senhora vai conseguir comprar uma casa. E a senhora me responde assim, com fé em Deus. E eu escuto isso há 10 anos. E você nunca comprou uma casa. Você vive sua vida ainda no aluguel. Por quê? Gente, se você tem fé, você tem que começar a viver como se aquilo que você quer já fosse real. É muito louco isso. Quando a gente começa a entender, interpretar a palavra de Deus, é realmente, né? Eu vim para os loucos, para confundir os sábios. Realmente, gente, é muito louco, né? Não tem sentido isso. Mas quando a gente começa a interpretar de acordo com o que Deus quer, a gente começa a entender. Se a gente tem fé, a gente tem que começar a agir como se aquilo que nós queremos já fosse real. Por quê? Porque a fé é a certeza. Ainda não vemos, como fala aqui, é a prova das coisas que ainda não vemos, mas é a certeza. Gente, já está liberado. Eu sempre canso de falar nas minhas ministrações. As bênçãos de Deus têm que ser natural pra gente. Por que a gente age como se fosse algo incomum? Não é. Incomum, sabe o que é incomum? É você ter um talento terrível dentro de você enterrado. Isso é incomum, não pode. Então a gente tem que começar a viver uma vida como se tudo que Deus prometeu pra gente já fosse real. Porque já é certeza, já está liberado. Sabe aquele versículo que diz o que está ligado na terra, está ligado no céu? Pronto! Se a gente começa a viver desfrutando daquilo que a gente tem hoje, isso vai ser comum. Então a gente tem que começar a entender dessa forma. A fé é a certeza. Eu preciso de uma restauração no meu casamento. Eu tenho a fé. Então pronto. Começa a viver o seu casamento como se ele já fosse restaurado. Começa a pegar partes que te incomodam e desconsidera isso e começa a viver como se aquilo não existisse. Começa a andar pela promessa antes mesmo dela se tornar visível. Abraão saiu de onde ele estava sem saber para onde ia. Ele só foi. Isso é fé. E a gente, às vezes Deus fala pra gente seguir, caminhar, continuar caminhando e a gente não caminha enquanto não vê o chão. A fé é essa, gente, é você colocar o pé e Deus colocar o chão. Não é você esperar Deus colocar o chão pra você agir, porque quem age é Ele, a promessa é dele. Ele fala que Ele promete e Ele cumpre. Então por que a gente vive uma vida tão medíocre, tão parada, sem desfrutar das belezas que Deus coloca em nossas vidas, em nossas mãos? A gente quer uma saúde, mas eu quero aquele corpo perfeito. Tá bom, ele pode ser real, mas você tem que agir. A fé sem ação é morta, a própria palavra diz. Porque não adianta ter fé, não sei, eu não vou saber explicar pra vocês aonde que tá, mas aqui, pronto. Tiago, capítulo 2, versículo 14. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-los? Ou seja, não adianta nada você ter fé e não agir. Porque eu tenho fé no chamado que Deus colocou em minha vida. Eu tenho fé naquilo que Deus ele quer de mim, mas eu não ajo. Eu tenho fé que eu fui chamada para pregar, mas eu não estudo como que eu vou pregar. Eu tenho fé que Deus me chamou para ministrar louvor, mas eu não conheço nada de música. Ou seja, o que Deus te chamou para fazer é real, mas você tem que agir. Então, que fique com vocês essa reflexão. Eu tô meio gripada, né? Mas que fiquem com vocês essa reflexão, que venham, assim, impactar, meu desejo que venha impactar vocês da mesma forma que me impactou, da mesma forma que mexeu comigo, que me fez questionar a semana inteira. Por que que a gente não evolui na nossa vida? Porque pegamos as promessas de Deus e desconsideramos elas.
A Bíblia, ela é a nossa instrução de vida e ela nos leva a níveis elevados. Gente, é coisa sobrenatural mesmo, tá? É coisa sobrenatural mesmo. São coisas que não estão nas nossas mãos. Por que a gente vê aí muitos irmãos desfrutando assim o máximo e a gente olha e fala assim, só pode estar fazendo alguma coisa errada? Por quê? Porque não temos fé naqueles que nos chamou, gente. A palavra fala, é muito clara, né? Que o reino de Deus, ele é rico, ele é abundante. O trono de Deus é de ouro. E por que a gente aceita viver com míseros bronzes? Gente, acaso vocês que são maus, pais que são maus, tendo seu filho pedindo pão, daria pedra? Se vocês que são maus sabem dar bons presentes aos seus filhos, quem dirá o Pai que está no céu? Ele já fez diversas promessas. Pensa, pega cada uma promessa, vai estudar a palavra, pega cada uma promessa de Gênesis, Apocalipse. Se não quiser ler, procura no Google quais são as promessas. Escreve no seu caderno 365 promessas de Deus. E fala assim, ó, hoje eu vou viver essa promessa. Não espere chegar 1º de janeiro, não. Comece hoje. Comece a agir hoje. Hoje eu declaro que essa promessa de Deus vai se tornar real na minha vida. Eu vou ter paz. Pronto. Quando você decide, eu vou ter paz. Ainda que venha situações ao seu redor, nada vai ser capaz de tirar a sua paz, porque você decidiu diante de Deus acreditar na promessa dele para sua vida. Então fique com essa palavra, não desanime, não se deixe levar pelas falácias do inimigo, pela disfunção da sua identidade, não deixe ele deturpar a sua identidade. Hora que você é filho, e o filho tem herança. A gente tem acesso à herança quando o nosso ente falece, correto? A gente só tem acesso ao testamento quando a pessoa morre. Ora, você tem acesso a esse testamento há mais de 2000 anos. Né? Não sei quantos anos você tem, mas esse testamento, essas heranças já estão liberadas, ó, há muito tempo. E se a gente não acessa, é porque a gente não quer. Porque o testamento, não sei se você sabe, quando você recebe o testamento de alguém morreu, deixa uma herança para você. Você tem que ir a um cartório, você tem que mostrar quem é você tem que reconhecer no cartório que é você, para você tomar posse. Ou seja, até para você receber uma herança, você tem que agir. Então, decida agir na sua vida hoje, acreditando nas promessas que Deus tem para você. Eu não sei por que eu decidi gravar esse vídeo. Eu estava escrevendo e não consegui terminar de escrever. Por quê? Porque às vezes eu escrevo e eu não compartilho, mas Deus queimou no meu coração de que alguém tinha que ouvir isso. Comece a agir para você desfrutar das coisas que Deus tem para sua vida. Eu vi um filme infantil, tá até no Netflix, inclusive. É a Escola do Bem e do Mal. E tem uma parte desse filme que mostra a menina querendo chegar até o castelo lá do diretor. E são 3 torres, né? A Escola do Bem, a Escola do Mal e a torre do diretor no meio. Só que não tem nada que interligue essas 2 torres. E essa menina viu o diretor indo. Ou seja, ele colocou o pé, a escada começou a aparecer. E depois ela foi com a amiga dela pra fazer a mesma coisa. A amiga dela, não, você vai cair lá embaixo. Quando ela colocou o pé, não tinha base, não tinha nada, era um penhasco. Mas quando ela colocou o pé, o degrau apareceu. E conforme ela ia subindo, o degrau ia aparecendo. Conforme ela colocava o pé, o degrau aparecia. A nossa fé tem que ser assim. A gente tem que colocar o pé esperando em Deus o degrau pra gente subir. E não esperar Deus aparecer com o degrau pra gente agir. Que Deus é esse que você serve, que você não confia? Então que você hoje venha agir. Haja, dê o seu primeiro passo. A Mayara tá aqui. Dê o seu primeiro passo. Não perca a fé. Dá oi, mamá, no vídeo. Ali, ó, dá oi. Oi. Oi, gente. Fala assim, pessoal. Tenha fé. Tenha fé. Em Deus. Em Deus. Que Ele é fiel. Fiel. Isso, gente, aprenda. Tenha fé em Deus, que Ele é fiel, tá bom? Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo.